Olá, tudo bem? Você estava esperando a gente, né, para estudarmos juntos mais um capítulo da Bíblia. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra. A ideia é um processo que a Igreja Adventista, já há 3 anos, pela 3ª edição, realiza incentivando as pessoas a estudarem um capítulo por dia. Bem simples. No mundo inteiro hoje, milhões de pessoas estão estudando o último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, hoje, daqui a pouquinho. Ali, as despedidas e tal, Paulo sempre é muito querido, né? Menciona pessoas, vai ser bem bacana. E é importante a gente dar sequência à palavra de Deus. Vamos completar e dar algumas ideias gerais do livro também, daqui a pouquinho. Tá bom? Nós estamos no NT Play, estamos no Deezer, no Spotify também. São mídias que a gente disponibiliza graças aos Anjos da Esperança. Rádio, TV, mídias sociais, cursos bíblicos em português e espanhol. Olha, muita coisa, muita gente trabalhando atrás das câmeras para que esse programa e outros tantos cheguem até você. Nós estamos gravando nosso programa em Curitiba, uma cidade que nós estamos aprendendo a amar. Estou gostando muito de morar aqui, desde março deste ano a gente está por aqui. Queremos agradecer, hoje a nossa produtora é a Lia, o Kenny está lá na mesa de corte e tantos outros vão trabalhar depois lá em Jacareí para que esse programa chegue até você. Os Anjos da Esperança nos apoiam com suas doações e tudo isso é possível de chegar até você por causa deles. Por causa de Deus, claro. Se você foi tocado pelo Espírito Santo em também ser um anjo da esperança, manda uma mensagem aqui para a gente, para este outro WhatsApp, tá ok? Só dizendo, quero ser um anjo da esperança, como é que funciona isso, quero mais informações, e aí você será muito bem-vindo. Nós vamos para o intervalo, na volta então, o último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não sai daí, é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Um convite muito especial para você fazer o seu pedido de oração, o seu comentário lá no YouTube. O nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT, tá bom? Esse é o nosso canal. Você pode escrever ele para a gente. Se quiser escrever para mim, Instagram, @NT, de novo tempo, nt.prronaldo, tudo junto, são 2 R's. E aí a gente vai conversando, tá bom? Espero você por lá. Bom, o último capítulo desta primeira carta, Paulo vai continuar escrevendo. Aí a segunda carta vai sair um pouco mais tarde para os cristãos em Corinto. Ele tinha muito interesse ali. Era uma igreja trabalhosa, como diz o mineiro, muito custosa, dava trabalho, mas Paulo os amava. Alguns deles estavam começando na fé. Os judeus que tinham se convertido tinham uma bagagem muito boa, mas também precisavam tirar algumas coisas. Os gregos e os gentios que entravam traziam consigo seus costumes religiosos e tal. Então, havia vários pregadores itinerantes pregando um monte de bobagem por ali. E Paulo tem que defender. Nesse livro nós vimos sabedoria sempre de alguma coisa. Aqui é sabedoria com respeito à mordomia cristã. O que é a mordomia cristã? Bom, eu sou dispenseiro, eu sou mordomo. O meu Senhor deixou sob a minha responsabilidade, as coisas aqui. A pregação, uma porção de coisas, mas também os bens. E ele fez um apelo para que as pessoas doassem para Jerusalém. Havia uma fome, havia problemas ali e teve êxito na Macedônia e outros lugares. Os gentios começaram a ajudar os judeus que moravam ali, né? E aqui nós vamos aprender alguns aspectos fantásticos sobre oferta. A oferta é só quando eu estou alegre? Estou alegre, vou ofertar para o Senhor. É muito mais do que isso.
E ele faz essa comparação e deixa uma lição aqui para a gente. Quanto à coleta para os santos, né, as ofertas que vocês vão tirar aí, para serem levadas para Jerusalém, as ofertas têm que ter um propósito, não é? Não são tiradas para Paulo, e ele até já falou lá no capítulo 9, né? Eu tenho direito de receber e viver do Evangelho, mas eu tenho meu trabalho. Isso não é para todo mundo. Então, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei nas igrejas da Galácia. Quer dizer, tinha mais gente. Os Gálatas tinha mais gente recolhendo as ofertas. Então, no primeiro dia da semana, aí ele dá a sistematização. Primeiro dia da semana, cada primeiro dia da semana, domingo. Então, havia reuniões de sábado e reuniões de domingo. Então, primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte. Não necessariamente uma reunião, né? Por à parte, para ser entregue depois. Cada um de vós ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade, e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Olha que coisa interessante. Mesmo que tivessem reuniões no domingo, né? Era para guardar em casa e para trazer nos dias de culto. Né? Que eram, Paulo, no sábado, escolhia o sábado sempre. Mas no primeiro dia da semana era para guardar em casa. É isso. Cada um. Então, era individual, era sistemática a oferta, né? Era proporcional, cada um segundo a sua prosperidade, vai juntando. Então, são elementos assim, muito importantes da oferta. Eu anotei aqui. A oferta é um ato de adoração. Você diz, com o dízimo, você diz que pertence ao Senhor. Com a oferta, você diz quanto valeu o sacrifício de Jesus Cristo. Então, a oferta é um ato de adoração, é uma prática sistemática, ela é pessoal e individual, tá? É proporcional. E o dinheiro tem que ser bem administrado. E aqui, para isso, ele diz assim, olha, eu vou aí, eu recolho, ou alguém vai e recolhe, vocês podem acompanhar a entrega. Porque ninguém faz nada às escusas aqui. Judas, muitas vezes, tirou o dinheiro da sacolinha para benefício próprio. Isso a própria Bíblia diz, que ele roubava. Se você sabe de alguém que faz isso, a pessoa tem que ser tirada. E vai ser tirada. Tem que ser muito bem administrado. Isso é um dinheiro do Senhor, mas é um dinheiro que vem de pessoas simples ou não. E irei ter convosco, e ele acabou não indo, né? Por ocasião da minha passagem pela Macedônia. Eu vou dar uma passada por aí, porque eu devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno aí com vocês. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem. Ele queria estar. Permanecer convosco algum tempo. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande se abriu para o trabalho e me abriu, e há muitos adversários. Paulo, ele tinha essa agenda que queria cumprir, mas ele aproveitava todas as oportunidades. E aqui pode vir até uma pergunta para a gente pensar, né? Você está vendo as portas que se abrem diante de você? Porque tem gente que não tem essa visão periférica. Eu conversava muito com as pessoas que trabalhavam comigo, como associados e tal. Você tem visão periférica? Ou você só olha para o que está acontecendo? Você faz uma avaliação dos tempos, do contexto. Como é importante isso. Paulo observava isso. Por isso que ele foi um grande líder. Foi um excelente líder. Porque uma porta grande e oportuna, uma oportunidade, para o trabalho me abriu. Aí ele vai indo para os finalmentes aqui da nossa conversa. Primeira parte, sabedoria com respeito à mordomia cristã. Então ele fala de véu, santa ceia, ele fala dos dons,
fala do amor. Ele diz que o dom mais importante é pregar a profecia, que não se deve abandonar o dom de falar em línguas, mas que o principal é esse. Ele dá uma porção de orientações, uma porção de orientações. Ele fala da ressurreição, fala daqueles que creem que os mortos não serão ressuscitados, que estão colocando em perigo a sua fé. Então, estou dando um resumão aqui, né? E aqui ele vai falar então assim, bom, como é que a igreja se mantém? Com doações, com ofertas. Por exemplo, quem está precisando agora de ofertas são os de Jerusalém. E os da Galácia já deram, os de Macedônia e outros gentios. Ele menciona numa das cartas aí atrás, né? Que os gentios agora estão favorecendo os judeus, estão ajudando os judeus. E bem simples, a oferta tem que ser sistemática, não só quando que dá a lua, mas sistemática, porque a gente sempre tem alguma coisa que agradecer. Ela é individual, Se você tem uma família, reparta a sua oferta. Se você tem filhos pequenos que não têm salário, reparta. Você pode dar uma mesada para os filhos, para participarem, dízimo, oferta, isso é importante, para manter a pregação do Evangelho. No primeiro dia, cada um ponha de parte em casa, conforme sua prosperidade. E esse detalhe aqui em casa é importante, que às vezes você está lá na igreja, na congregação, e passa a salva, e você, deixa eu ver aqui, às vezes não tem nada, às vezes tem uma coisa significante, mas não é uma coisa preparada. A oferta é muito solene, ela simboliza Jesus. Você sabia disso? Ela simboliza Jesus aqui. Bom, eu quero estar com vocês, eu quero passar por aí. Talvez não exatamente quando ele queria passar. Em Roma ele não conseguiu passar, como ele pensava. Então aqui ele se atrasou também um pouco para isso. Na realidade, ele vai passar por aqui. Ele tem mais uma carta, a outra carta vai enfatizar um pouquinho essa passagem, tá? Mas não exatamente quando ele pretendia ir. Aqui ele fala então de algumas pessoas. Ele fala de Timóteo, ele fala de Apolo, ele fala de quem mais? Estéfanas, ele fala de Fortunato, de Acaico, aqui. Ele fala de Áquila, fala de Priscila. São pessoas muito queridas e elas tiveram alguma coisa a ver com a história de Corinto. E quando ele diz assim, Timóteo, que foi o seu pastor associado, que foi o que era chamado de filho, eu tive um pastor associado e eu chamo de filho mesmo, é o Daniel Tamari, um beijão para você, está lá na Unasp agora, em São Paulo. Mas como é interessante, é gostoso a gente trabalhar com pessoas assim que estão ali na frente, estão espertas. E se Timóteo for, vede que sem receio entre vós, que esteja sem receio entre vós, não tenho medo, porque trabalha na obra do Senhor como também eu. Ninguém, pois, o despreze, porque tinha aquele medo, né? Vem um pregador itinerante, é o que a gente tem que ver hoje também, não é? Alguém aparece na igreja lá de terno, gravata, cheiroso, você pode pregar para a gente? Sei lá. Se ele vai trazer uma mensagem que não tem nada a ver com aquilo que a gente crê, antibíblica, não cabe esse tipo de coisas, né? Não cabe. Então, tá certo. É uma carta de recomendação aqui. Timóteo vai, tratem bem, não o desprezem, mas encaminhai-o na paz ou em paz, para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. É bonito isso, né? Se ele vai, passa, cuide bem dele, acompanhe-o, encaminhe-o para mim. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado, que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir, agora irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Eu insistia para ele, não ia, não, mas agora chegou
ele só está esperando a oportunidade para viajar. Tempo, clima, né? Viagem, navio, meio de transporte, tudo isso era mais complicado. Alguns conselhos aqui, exortações finais, depois de falar dessas pessoas, ele vai falar de mais gente aqui, mas ele dá ali um conselho. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Olha que pai amoroso, que pastor querido, que dá uma mensagem tão poderosa para a sua igreja. Sede vigilantes, olha, cuidado, porque haverá pessoas que vão pregar coisas diferentes daquelas que vocês já têm aprendido. Cuidado, sejam vigilantes. Sejam vigilantes no sentido de cuidar da própria vida. Cuidado com as escolhas que vocês vão fazer. Isso é mensagem para a gente hoje, para agora. Muito cuidado com as escolhas. Há caminhos que parecem bons e o final dele é morte. Isso é bíblico. Cuidado sem precipitação para tomar as maiores e melhores decisões da sua vida. Isso é importante. Permanecei firmes na fé, continuem conhecendo, estudando, confiando e se entregando ao Senhor. Cada dia. Portai-vos varonilmente, não é? Como homens pregadores da palavra. Ocupem a sua função de liderança no lar, na igreja. Fortalecei-vos. No quê? Na fé, né? Entre os irmãos, cada um ajudando o outro. E poucas palavras aqui, mas tantas lições, né? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aí ele coloca a cereja no bolo. Você lembra lá atrás que nós vimos dos dons? Dom esse, dom aquele, tá, mas agora tem uma coisa superior, amor. Porque sem amor, pode falar o que quiser. Vai ficar que nem um barulho de um ferro com outro ferro. Plim, bem, não resolve nada. Bem, cuidado, que todas as vossas ações, vossos atos estejam embasados no amor. E dá aquele capítulo lindo de Coríntios 13, né? 1 aos Coríntios 13. Ele vai falar de mais gente, ele fala de Estéfanas, que já é um velho cristão de Acaia, a capital, né? Que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vida de Estéfanas, Fortunato, Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Olha, estavam atentos, né, para ajudar o velho Paulo, o velho pastor, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Valorize esses homens. Eu já, quando passamos aqui lá no Antigo Testamento, não vou lembrar, mas falando de Samuel, não vou lembrar o texto, mas vou parafrasear. Era o homem de Deus, foi chamado de homem de Deus. E eu tenho dito que às vezes as pessoas querem me apresentar, pastor, doutor Ronaldo, nada disso. Sabe que, lógico, eu não peço para falarem isso, né, evidente. Mas eu acho que o maior título que alguém pode receber, homem de Deus, mulher de Deus, esse é o maior título. E o que ele diz aqui? Reconhecei, pois, a homens como estes, homens de Deus, que viajam, que deixam tudo para trás, vão pregar o Evangelho. Nós podemos fazer isso sem viajar, né? Podemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, é isso aí. E agora ele vai mencionar um casal que ele amava, Áquila e Priscila. Então as igrejas da Ásia vos saúdam, no Senhor muito vos saúdam também Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles, que eles tinham uma igreja na casa deles. Eles já tinham passado por lá,
Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, com o mais íntimo cumprimento cristão. Essa saudação eu que estou escrevendo do próprio punho, ele diz aqui. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Então, se alguém não ama o Senhor, decida logo o caminho que vai seguir. Não é? Você não quer o Senhor? Não fique aqui dentro da igreja, não é? Só tentando tirar a fé dos outros. Siga o seu caminho. Você não é obrigado a ficar aqui. A graça do Senhor seja convosco, o meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. É um pai querido, amoroso aqui falando. Amorável. Vamos continuar com Paulo em várias semanas aqui. Mas que momento especial, não? Quantas lições. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos esses ensinamentos na primeira carta que Paulo escreveu para os Coríntios. Quantas lições, quantas visões, esperança, salvação em Cristo encontramos aqui. Agora, precisamos viver tudo o que aprendemos. Que o Senhor nos dê forças, em nome de Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Amanhã, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Espero você. Recentemente vi uma postagem em uma rede social que me fez refletir bastante. O texto dizia: deixe o celular em casa quando for fazer obras de caridade. A crítica era clara. Muitas pessoas fazem um bem simplesmente para se promoverem. Além de deplorável, tal prática é injusta para quem precisa de ajuda, pois nem todos se sentem confortáveis em ter sua situação exposta simplesmente para dar fama a seu pseudo-benfeitor. Este problema atual me faz pensar em um antigo conselho presente no último capítulo da primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 16, verso 13 e 14, ele declara: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Interessante a primeira ordem do texto. O cristão deve sempre estar vigiando. Mas vigiando quem? Não são as outras pessoas, mas a si mesmo. Sim, o cristão não deveria ser um detetive moral que fica observando o comportamento das pessoas ao seu redor para o denunciar. Pelo contrário, seu primeiro olhar deve ser voltado para dentro de si para avaliar como está sua vida espiritual. E o principal ponto que deve sempre ser vigiado por um seguidor de Cristo são as motivações de seus atos. A pergunta principal é: o que estou fazendo de bom está sendo motivado pelo amor ou pelo egoísmo? Perceba que no texto bíblico Paulo se preocupa não apenas com as ações, mas com a motivação por detrás delas. A razão para isso é que podemos fazer coisas boas, mas com motivações ruins. Tais obras são aplaudidas pelos homens, porém aos olhos de Deus não têm valor algum. Para Deus a importância do o que é medida pelo porquê. Algum tempo atrás assisti um filme de romance bem interessante. Ele tratava de uma mulher que, para ganhar a cidadania do país onde trabalhava, precisava se casar com um cidadão daquele país. Assim, o casamento não foi baseado no amor, mas simplesmente no interesse. A trama mostra como uma pessoa pode fazer algo tão importante, mas motivada pelas razões erradas. Isso acontece em várias áreas de nossa vida. A única forma de nos policiarmos é nos questionarmos: por que eu faço o que faço? Quais são os motivos por trás de minhas ações? Afinal, o que a Bíblia deixa claro é que nossos motivos errados são como veneno que podem estragar o mais belo prato de boas ações. Então, antes de sair para fazer o bem, devo buscar em Deus a consagração interior para que minhas mãos sejam sempre conduzidas por um bom coração.